Nessa aula, vamos falar sobre análise combinatória. Análise combinatória é o ramo da matemática responsável por estudar problemas relacionados à contagem. Uma ferramenta muito importante dentro da análise combinatória é o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Ele diz o seguinte: o número de possibilidades de n eventos independentes ocorrerem é o produto das possibilidades de cada um ocorrer. Então, por exemplo, se eu tenho 3 cidades, cidade A, B e C, e eu desejo saber a quantidade de formas de sair da cidade A e até a cidade C, passando por B, então eu preciso analisar o seguinte: de A para B, eu tenho 3 possibilidades, e de B para C, eu tenho 2. Então, para cada caminho de A para B, eu tenho 2 possibilidades, de B para C. Então, como eu tenho 3 maneiras de ir de A para B, a quantidade de formas diferentes de ir de A até C vai ser o produto. O produto da quantidade de maneiras de A até B por B até C. Ou seja, de A até B eu tenho 3, de B até C eu tenho 2. Então, 3 vezes 2 vai ser 6. Então, eu tenho 6 maneiras diferentes de fazer esse caminho. De quantas formas uma pessoa pode ir da cidade A a C e voltar a A? O exemplo é parecido com o anterior. Então, de A até B eu tenho 3. De B até C tenho 2. Na volta de C até B eu também tenho 2 caminhos. E de B até A também eu tenho 3. Então, para eu saber a quantidade de formas de ir da cidade A até C e voltar a A, é só eu multiplicar. 3 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Isso dá 36 formas diferentes. Outro exemplo é o seguinte: de quantas formas uma pessoa pode ir da cidade A a C e voltar a A sem pegar a mesma estrada? Então, essa primeira parte é semelhante. Eu vou ter 3 caminhos de A até B, 2 caminhos de B até C. Porém, na volta, tem uma condição. Eu não posso pegar a mesma estrada. Então, de C até B, eu vou ter apenas um caminho, porque eu já usei o outro na ida. Então, tenho apenas um caminho possível de C até B. E de B até A, eu vou ter 2 maneiras, porque eu já usei um na ida. Então, para eu calcular a quantidade de formas que uma pessoa pode ir da cidade A a C e voltar para A sem pegar a mesma estrada que já usou, é só multiplicar. 3 vezes 2, vezes 1, vezes 2. Isso dá 2. Outro princípio também bastante importante é o princípio aditivo da contagem. Ele diz o seguinte, que o número de possibilidades de n eventos pontualmente exclusivos acontecer é dado pela soma das possibilidades de cada um ocorrer. Como assim? Eu tenho um exemplo para facilitar. Se uma pessoa ela possui 4 chinelos e 9 tênis, de quantas formas uma pessoa pode calçar um desses calçados? Então, se eu observar, eu posso notar o seguinte, que uma pessoa quando vai calçar, um calçado, ele não vai usar chinelo
e tênis ao mesmo tempo. Ele vai usar um chinelo ou tênis. Então, essa situação aqui eu posso observar que ela se encaixa numa situação em que esses dois eventos são mutuamente exclusivos. A pessoa vai usar chinelo ou tênis. Então, quando eu consigo encaixar um problema dentro do ou, vale um caso, né, ou outro. Então, basta eu somar a quantidade de maneiras, a quantidade de maneiras, de possibilidades que cada evento tem, que ele pode ocorrer. Então, se eu tenho quatro chinelos e 9 tênis, a quantidade de formas que eu tenho de calçar vai ser 4 mais 9, que dá 13. Então, vai ter 13 maneiras diferentes de se calçar. Então, resumindo, quando eu tenho eventos, eu tenho 2 eventos ou mais em que eu consigo encaixar eles dentro da regra do i, eu uso o princípio fundamental da contagem. Quando eu tenho 2 eventos ou mais em que eu consigo encaixar dentro da regra do ou, eu utilizo o princípio aditivo da contagem. Ainda dentro da análise combinatória, nessa aula vamos falar sobre fatorial e permutação simples. Fatorial de um número n é o produto de n por todos os números inteiros positivos menores que n. Nós representamos o fatorial por um número seguido do ponto de exclamação. Então, nós temos um exemplo, 5 fatorial. 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nesse caso, vai ser igual a 120. 7 fatorial, a mesma coisa. Vai ser igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que é igual a 5040. Nesse caso, para calcular 12 fatorial dividido para 10 fatorial, podemos perceber o seguinte: 12 fatorial vai ser 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Eu multiplico todos esses números até chegar ao número 1. Mesma coisa com 10. 10 fatorial vai ser 10, multiplico todos esses números até chegar no 1. E eu posso perceber que o numerador vai dar um número muito alto. E o denominador, a mesma coisa. Além disso, posso perceber que existem alguns números que estão no numerador que estão no denominador, que é a partir desse número 10. Então, posso simplificar. Como eu tenho um 10 embaixo e um 10 em cima, tem um 9 embaixo e um 9 em cima, eu posso cancelar todos esses números. E vai ficar apenas o 12 vezes 11. Só que 12 vezes 11 é 132. Outra coisa que eu posso perceber e que ajuda no processo de resolução desse problema é que, a partir desse 10, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse número todo é 10 fatorial. Então, outra forma de escrever o 12 fatorial é como 12 vezes 11 vezes 10. Eu paro no 10. Por que eu posso fazer isso? Porque, como eu tenho 10 fatorial embaixo, e no numerador eu tenho multiplicações, esse 10 de cima ele pode cancelar com o número de baixo. Então, o problema,
o problema ele vai se resumir apenas em calcular o produto de 12 vezes 11, que é 132, que dá a mesma resposta do procedimento que nós fizemos anteriormente. Outro exemplo de situação é se eu tenho um número em fatorial do numerador e um produto de dois números no fatorial. Quando eu tiver uma situação parecida com essa, eu tenho que olhar o seguinte: no denominador eu tenho dois números e esses dois números eles estão multiplicando. E eu percebo o seguinte, que o 14 está mais próximo do número 11. Então, esse 14 eu vou abrir, desenvolver até o maior dos números de baixo. Então, vou abrir ele até o 11. Então, vai ficar 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11. E esse 3 fatorial eu repito, e o 11 eu repito também. Como eu tenho um 11 em cima e eu tenho um 11 embaixo, eu posso cancelar, vai sumir. Vai ficar 14 vezes 13 vezes 12, dividido para 3 fatorial. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, que 3 fatorial é 3 vezes 12 vezes 1. Então, vai ficar 14 vezes 13 vezes 12, dividido para 3 vezes 2 vezes 1. Só que esse produto aqui, desses números de baixo, vai dar 6. E como eu tenho uma multiplicação no numerador, eu posso dividir esse 12 por esse 6, para simplificar. 12 dividido para 6 dá o número 2. E o 14 vezes 13 eu repito. Então, 14 vezes 13 vezes 2, 364. Aí falando um pouco sobre permutação simples. O número de maneiras de reorganizar uma sequência é dada por n fatorial. Então, para eu calcular o número de permutações simples, é só calcular n fatorial. Questão 5. José teve seu carro roubado e, ao chamar a polícia, soube informar apenas a marca, o modelo do veículo e parte da placa, a saber, NKK68. Quantos veículos com essas mesmas iniciais de placa, no máximo, poderão ser rastreados pela polícia? Então, para resolver essa questão, a gente observa o seguinte. A gente tem essa placa e essa placa ela tem 3 letras, né, seguida de 2 números. E por ser uma placa de trânsito, esses dois últimos dígitos que está faltando são números, certo? Então aqui a gente tem um exemplo, temos a placa, né? E essas duas posições que estão em branco são números. Então, por se tratar de números, eu posso colocar qualquer número de 0 até 9. Então, eu tenho 10 possibilidades para esse primeiro número que está faltando e 10 possibilidades para o segundo. Então, basta multiplicar 10 vezes 10, que eu vou ter 100. Como cada placa corresponde a um carro, então eu vou ter um total de 100 carros. Questão 6. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3 e 4? Nessa questão, eu tenho que analisar o seguinte. Vou imaginar um número. Esse número ele tem uma posição de centena, dezena e unidade. Então, para simplificar, eu vou representar esses números, que eu não sei quais são, por essas caixinhas. Para a primeira caixinha, eu vou ter 4 possibilidades, porque eu posso colocar o número 1, 2, 3 ou 4.
Como são 4 números, eu tenho 4 possibilidades para a primeira caixinha, que é a primeira posição do número. Como ele diz que esses números eles são formados por algarismos distintos, então o número que eu colocar na centena não pode repetir na dezena. Então, para a posição da dezena, eu vou ter 3 possibilidades. E para a posição da unidade, eu vou ter 2 possibilidades. Pronto. Então, a quantidade de números de 3 algarismos distintos vai ser o produto de 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 vezes 2, 24. Então, vou ter 24 números. Exercício 7. Para disciplinar o trânsito em Pedalândia, o prefeito resolveu emplacar as bicicletas da cidade. As placas são formadas por 2 vogais e 3 algarismos. O primeiro a emplacar sua bicicleta recebeu a placa mostrada na figura abaixo. Nessas condições, qual o número máximo de bicicletas que podem ser emplacadas? Então a gente pode perceber o seguinte, que essa placa ela é formada por 2 vogais seguidas de 3 algarismos. E as vogais, né, elas podem ser A, o E, o I, o O ou o U. E cada um desses algarismos, eles podem ser formados por números, né, algarismos de 0 até 9. Então, se a gente for contar, vamos perceber que temos 5 vogais e 10 algarismos. Então, para cada posição dessa nas vogais, eu tenho 5 possibilidades. Então, para a primeira posição, eu tenho 5 vogais possíveis. Para a segunda, eu tenho 5 também. Para o primeiro número, o primeiro algarismo, eu tenho 10 possibilidades. Para o segundo, eu tenho 10 também. E para o terceiro, também tenho 10. Então, basta eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que eu vou ter a quantidade de placas possíveis. Uma observação é que se a questão ela falasse que alguma dessas letras ou alguma desses algarismos eles não poderiam repetir, então a gente teria que, na hora que fazer a nossa contagem, a gente ia ter que descontar essas repetições. Questão 8. Utilizando os algarismos de 0 a 9, determine quantos números pares de 3 algarismos podem ser formados. Isso é o item A. O item B pergunta quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podem ser formados. No item A, a gente tem que perceber o seguinte. Quando se quer saber a quantidade de números pares de 3 algarismos, então a gente tem que perceber o seguinte, que para um número ser par, o último algarismo ele tem que ser terminado com, ele tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então esse número ele tem que terminar com um desses algarismos. Então para o último algarismo temos 5 possibilidades. Para o primeiro, eu tenho 9 possibilidades. Por que 9? Porque eu posso colocar qualquer número entre 1 até 9. Ah, mas não foi dito que poderia ser usado qualquer algarismo de 0 até 9? Beleza, mas a gente tem que observar que para essa primeira posição ele não pode começar com 0.
Porque se ele começar com 0, eu vou ter 0, por exemplo, 35. 0,35 não é um número de 3 algarismos. Ele é um número de 2 algarismos. Então, 0 à esquerda do número não conta. Então, ele tem que ser qualquer número, pode ser qualquer um número de 0 até 9, né? Com exceção do 0. Então, para a primeira posição, tem 9 possibilidades. Outra observação é que essa questão não fala que esses 3 algarismos são distintos. Então, eu utilizei um número na centena, né, e utilizei um na unidade. Mas para a posição da dezena, eu tenho 10 possibilidades, porque eu posso colocar qualquer número de 0 até 9. Então, para eu calcular a quantidade de números pares de 3 algarismos, é só utilizar o princípio fundamental da contagem. Eu multiplico 9 vezes 10 vezes 5, vou ter 450 números dentro dessas condições. Para o item B, eu tenho o seguinte: quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podem ser formados? Então, eu vou fazer da mesma forma, vou imaginar. Eu vou usar as caixinhas representando números para facilitar. Então, para esse número, ele ser o número ímpar, né? Então, esse último algarismo tem que ser terminado com 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, para a última posição, nós temos 5 possibilidades. Para a primeira posição, ele não pode começar com 0. Então, posso colocar qualquer número de 1 a 9. Só que eu já utilizei um dos números no final. Então, para essa primeira posição, eu vou ter 8 possibilidades. Para a segunda posição, vou ter 8 possibilidades também. Por quê? Porque eu posso colocar qualquer número de 0 até 9, ou seja, poderia ser 10 possibilidades para cá, mas eu coloquei um no final e um no começo. Então, são 8 possibilidades para a segunda posição. Para a terceira posição, eu tenho 7 possibilidades. Por quê? Porque eu já usei 3 números. Então, para essa posição, restam 7 possibilidades. Então, para eu calcular a quantidade de números ímpares de 4 algarismos distintos, basta eu multiplicar 8 vezes 8, vezes 7, vezes 5, que dá 2.240.